agora comentei então com vocês há pouco que hoje falaríamos de cirurgia bariátrica. Mas a gente vai falar não só da cirurgia, das indicações, né? Que eu acho super importante, a gente já falou algumas vezes, mas principalmente dos aspectos emocionais, psicológicos, porque de repente não é a hora certa, às vezes é uma indicação absoluta, mas não é a hora certa, dependendo dessa questão aí toda emocional e do que está acontecendo com esse paciente. Então a gente convidou ela para nos falar a respeito do assunto, psicóloga Juliana Pires, bem-vinda. Muito obrigada, tudo bem? E doutor Sérgio Barrichello, que é cirurgião endoscopista, bem-vindo também. Muito obrigado, sempre um Carol. prazer recebê-lo, ele que já veio ao Você Bonita há muito tempo, é referência na área, então aproveitem para mandar mensagens no @VocêBonitaTV. Vamos lá. Antes de falar um pouquinho até, doutor, da questão da cirurgia, já que hoje a gente vai abordar essa parte dos aspectos psicológicos, eu queria te perguntar, Ju, a seguinte questão. É muito difícil que esse paciente, no momento que ele tenha a indicação e a vontade de fazer a cirurgia, esteja preparado, né? Sim, sim. Não existe estar preparado apenas com a vontade do todo, né? E como é que é o início dessa história? Porque é muito difícil preparar o paciente para uma mudança para a vida toda. Claro. Né? Então, na verdade, existe assim, para isso existe o acompanhamento psicológico, né? E em duas partes, o acompanhamento pré-operatório e o pós-operatório. O pré-operatório, normalmente eu faço em dois momentos, né? Então, existe um primeiro momento que é de avaliação. Esse momento de avaliação é justamente onde eu vou conhecer o paciente. Então, são várias perguntas, informações, todo o histórico desse paciente, dinâmica familiar, como esse paciente tem, que tipo de relação ele tem com a comida, né? Vamos explorar também um pouquinho os aspectos psicológicos, de personalidade, né? Se esse paciente ele tem algum transtorno alimentar, se ele tem depressão, uma ansiedade mais significativa. Então, tudo isso é visto, né, nessa avaliação. As tentativas, inclusive, né, de como emagrecimento, dietas, o que o paciente já fez e que deu certo, o que não deu certo. Então, nesse momento, nós vamos, né, é o momento dessas informações, essa coleta de informações, para que a gente desenvolva um raciocínio clínico, né, e ver se esse paciente está apto a fazer o procedimento. Então, até esse momento, o doutor já viu essa indicação, examinou, mas aí tem o outro sim. Não pode ser só o sim do médico, né, doutor? Normalmente a gente trabalha numa equipe multidisciplinar. Todo tratamento que demanda privações ou mudanças de hábitos, nós necessariamente precisamos compor um grupo para dar esse cuidado ao paciente. Quando a Juliana faz essa avaliação inicial, depois de ter uma indicação médica, porque passa o paciente comigo, por exemplo, assim, não, esse paciente tem indicação de algum procedimento. E aí nós encaminhamos para a nossa equipe, e aí ela faz essa avaliação e nós discutimos o caso. A partir desse momento, o paciente vai para essa segunda etapa, que é uma parte de preparação para um procedimento. E aí a gente está falando, então, não só da cirurgia bariátrica, como também do balão, que eu acho que você trouxe hoje até para a gente ilustrar. Diversos procedimentos caminham nessa direção. A equipe multidisciplinar hoje é quem decide junto com o paciente o melhor caminho. E isso faz com que os procedimentos sejam mais assertivos e funcionem melhor, sejam mais duradouros para esse paciente. Entendi. Então essa análise é super importante porque o reganho de peso, né, é frequente no pós, e aí às vezes as pessoas têm a ideia que o procedimento não foi, enfim, feito com êxito, enfim, não foi benéfico, né? Só que às vezes uma coisa diferente, né, tanto da bariátrica quanto do balão, isso vai depender também do perfil, da entrega desse paciente. Então então entendemos essa parte, mas agora vamos falar um pouquinho dos procedimentos, porque a gente tem o hábito talvez de achar que a bariátrica é o que vai resolver também todos os problemas. Então queria te ouvir um pouquinho, doutor.
Bom, inicialmente, a obesidade como uma doença crônica, progressiva e sem cura, não é resolvida com a bariátrica. A bariátrica, tal como os outros métodos, são ferramentas que facilitam a jornada do paciente para a mudança de estilo de vida. Tá. O único paciente que vai emagrecer e continuar magro é aquele paciente que vai fazer diferente do que faz hoje. Certo. Porque se ele repetir os padrões que ele tinha anteriormente ao procedimento, ele está fadado ao reganho. Por isso que hoje cerca de 25% das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica reganham o peso. Tá. Porque mantém padrões. Os padrões têm que ser mudados, não tem jeito. Não tem jeito. Exato. E aí, em relação aos procedimentos propriamente dito, tem os procedimentos cirúrgicos, videolaparoscópicos, que é aquele que a gente fura a barriga e mexe através de pinças lá dentro, diminuindo o volume gástrico, alterando o trânsito intestinal para não absorver os alimentos. Tem a parte dos balões intragástricos, que são próteses que nós colocamos no estômago para preencher esse espaço e fazer com que o paciente tenha mais saciedade precoce. Tá. Ele come menos e fica legal, se sente bem. E aí, junto com todo o acompanhamento, com uma equipe nutricional adequada, sem dúvida. porque o paciente vai comer menor volume. Invariavelmente, ele tem que comer menor volume. Então, ele tem que escolher muito melhor também a alimentação. É verdade. Isso faz toda a diferença. Entender, né? Como é que ele monta aquele prato. Exato. Né? E o comportamento dele é direcionado pela psicologia, porque o paciente ele chega com demandas. Por exemplo, tem pacientes que têm hábitos de alimentação por hedônica, que é aquela que o cara come para emoções. Ele come emoções. A maciça maioria de nós É fonte de prazer imediato. comemos né? emoções, né? Então, conseguir dar ferramentas para esse indivíduo que seja claro, clareie a mente dele, fala assim, ó, você come porque você come emoções. Esse é um papel que é um divisor de água no tratamento da obesidade. E quem detém essas ferramentas para entregar ao paciente é a equipe psicológica. E aí você tem todo o pós, um acompanhamento ainda mais próximo para impedir, né, que esse comportamento continue igual. Sim. E aí também não é fácil essa parte, né, Ju? Tem um segundo momento que também dá preparação desse paciente, que é justamente dizer para ele tudo o que vai acontecer, né? Que muitas vezes o paciente ele vem com uma ideia de solução mágica, né? Então, é muito importante mostrar isso para o paciente, que ele tem um papel ativo no processo, seja qual for o procedimento, até mesmo numa cirurgia bariátrica, né? Então, dizer isso ao paciente, né, que, na verdade, tudo gira em torno de uma mudança de estilo de vida e mudança de pensamento para que esse paciente tenha uma mudança no comportamento alimentar. Né? E tem uma questão que envolve até indicação para fazer a cirurgia bariátrica, eu queria ouvir de vocês, que é a questão ali do IMC, do peso que está esse paciente. E tem gente que, olha, isso é verdade, que engorda para poder passar pela cirurgia. Sim. Então, vocês imaginam que complicada essa questão psicológica da pessoa ganhar peso para ela estar dentro de uma indicação. Doutor, fala um pouquinho sobre isso. Acontece, não é pouco. E o que mais chama atenção é que essas pessoas que vão na direção de ganhar peso para depois operar, são aquelas que são mais frágeis no final das contas, porque elas desesperadamente vão em busca da ferramenta, sendo que a solução pode ser auxiliada pela ferramenta, mas não está apenas na ferramenta, tá? No indivíduo. Então, existe isso, mas existe uma coisa ainda mais importante, que o pessoal não acredita que quem está com sobrepeso pode evoluir com obesidade de grau 1, pode ir para a obesidade de grau 2 e até a obesidade mórbida. Então, o maior papel social que nós temos hoje é mostrar para esse paciente que está um pouco acima do peso que ele precisa se cuidar ali,
Porque senão ele vai evoluir para uma obesidade maior. E aí a gente encontra toda a problemática de uma obesidade maior, em termos de saúde, em termos sociais, em termos emocionais. Então, é realmente muito intenso. E não tem milagre, Carol. Nós sabemos que o paciente que vai emagrecer é um paciente que tem uma organização, que tem ali inicialmente, ele tem, isso aí é muito interessante, inicialmente o paciente ele tem uma motivação. Tá. Ele vai fazer um procedimento, que legal, é uma baita motivação. Aí ele fez o procedimento, perdeu bastante peso, continua motivado pela perda aguda de peso. Entretanto, uma hora isso encerra, ele não continua tendo uma perda. Então, se a motivação não virar disciplina, ele tem grandes chances de reganhar o peso, porque a motivação não dá para se manter. Não é mantida ad eterno na maioria dos casos. Até porque, gente, o pós da cirurgia bariátrica tem toda a questão que vocês, né, enfim, diminuem a absorção e tal, de alimentos, de nutrientes, mas são 3 semanas rígidas na dieta, né? Tem a parte, é uma semana só líquido, né? Outra semana que só pode... Então, isso também faz perder peso. Sem dúvida. Né? Essa parte, a pessoa tá ali repousando, mas ela tá tendo uma ingesta muito baixa, claro, e que não dá para levar para a vida toda. Não tem condições. Por isso que ele precisa estar preparado para essa mudança. Senão tem aquele componente depressivo que o indivíduo está acostumado a comer em grandes volumes, exatamente o que ele deseja. E após um procedimento médico para emagrecimento, ele não vai ter essa liberdade. Então entra novamente esse suporte emocional para que ele tenha a condição de falar, opa, realmente eu não posso, então eu não vou. E uma questão só para completar, que eu acho que vale a pena ressaltar aqui, que é justamente isso. Nesse começo, o paciente ele está realmente motivado, né? E a perda de peso o mantém motivado, né? Por um tempo. Só que acontece assim, uma coisa que eu sempre digo é que assim, os ganhos, o sucesso da cirurgia bariátrica, por exemplo, ele vai além, ele precisa ir além do peso ideal, né? Então, isso é muito importante, porque às vezes o paciente ele fica extremamente focado no peso, nos números, e quando esse peso ele estabiliza, o paciente normalmente perde essa motivação, né? Então, é muito importante mostrar os ganhos que vão além, né? Como uma maior mobilidade, esse paciente ele vai conseguir fazer atividades do dia a dia, uma diminuição das doenças, né? É questão da saúde como um todo. Exato. Autoestima. Resgate de autoestima, segurança. Fundamental, né? Porque autoestima é tudo. Quando o indivíduo se sente bem com o que ele enxerga dele mesmo, ele vai render mais em todos os cenários da vida dele. Então, não temos como pensar em só saúde. Nós temos que pensar na estética também. Que é outra parte que é a motivação, que traz a motivação, não tem jeito. E a gente queria falar de um assunto também interessante, a gente até tem uma sonora para colocar, queria te ouvir, Ju, das pessoas que acabam trocando vício, né? Então, a alimentação diminuiu, vou beber mais álcool, isso acaba sendo até mais comum do que a gente imagina, né? De aumentar a questão aí do alcoolismo. Então, isso, Carol, normalmente acontece quando as pessoas têm já uma dificuldade em lidar com os impulsos, tá? E isso nós conseguimos ver, né, já nessa preparação, por isso é tão importante, né, esse pré-operatório, algumas sessões com o paciente, né? Porque muito provavelmente o paciente ele apresenta isso na parte da alimentação, mas nós conseguimos ver também em outras áreas da vida. Entendi. Então, às vezes, em compras, você vai perceber que aquele paciente ele exagera nas compras, né? Então, se ele tem uma questão, se ele já mostra essa questão, aí quando ele faz um procedimento, no caso uma cirurgia bariátrica, essa parte da alimentação, ela sai, porém, ele tem dificuldade em lidar com os impulsos. Então, isso vai se manifestar em outras áreas da vida. E aí, por isso que precisa ter o apoio por isso o tempo que precisa, todo, né, gente? Exatamente. O tempo todo. Eu vou aproveitar para colocar para vocês, a gente vai ouvir as palavras da Olivia Pozzolo. Ela é psiquiatra e pesquisadora do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. Vamos ver o que ela vai dizer na tela.
Olá, eu sou Olivia Pozzolo, médica psiquiatra e pesquisadora do CISA. Quais são os riscos associados ao consumo de álcool após a cirurgia bariátrica? Essa é uma questão crucial, especialmente considerando os desafios únicos que enfrentam aqueles que passam por esse procedimento. No Brasil, a obesidade atinge milhões e a cirurgia bariátrica tornou-se um tratamento essencial para muitos. Após a cirurgia bariátrica, o corpo do paciente processa o álcool de uma maneira diferente, levando a uma absorção mais rápida. Isso significa que mesmo pequenas quantidades de álcool podem ter efeitos, às vezes, perigosos. Um fenômeno preocupante observado é a substituição da comida pelo álcool como um mecanismo de enfrentamento. Outros possíveis motivos para esse aumento do risco incluem o uso de álcool para aumentar a socialização em ambientes onde o consumo é comum e as próprias alterações metabólicas e hormonais que podem intensificar os efeitos do álcool. Além disso, o álcool pode ser usado inadvertidamente como uma forma de lidar com estresse, ansiedade e depressão, que são desafios emocionais comuns no pós-operatório. Um fator importante que os estudos mostram é que os problemas relacionados ao álcool podem não aparecer imediatamente, mas sim até 2 anos após a operação, durante o que a gente chama de período de lua de mel. E de acordo com esses estudos, 75% dos pacientes reportam um aumento na sensibilidade ao álcool após a cirurgia. É vital investigar o histórico de consumo de álcool no paciente antes da cirurgia. Além disso, o monitoramento contínuo do consumo de álcool após a operação é crucial para evitar complicações. Recomendamos fortemente intervenções multidisciplinares que incluam suporte psicológico, atividade física e mudanças no estilo de vida, tanto antes quanto depois da cirurgia, para garantir não só uma perda eficaz de peso, mas também uma melhora da qualidade de vida no geral. Obrigada, Olivia. Tá todo mundo, né, de acordo, assim, eu vou deixar até o contato para vocês. Bacana ouvi-la, é o @cisa_oficial, @cisa_oficial. Você já encontra aí o trabalho dela e todas essas orientações. E é muito isso, né, gente? Porque assim, o ser humano, ele precisa de prazer. Sim. Né? Ele se alimenta de fontes de prazer. E muitas vezes passar uma vida inteira tendo, né, a comida como a fonte de prazer e etc. De repente aquilo não pode mais estar ali. Há uma busca mesmo para algo que também traga um prazer imediato. Sim. Sem dúvida, mas assim, ó, o paciente ele pode ter problemas com álcool além desses 2 anos. Atualizando os estudos mostram que pode aparecer em qualquer momento. Então, na realidade, não dá para liberar um paciente bariátrico, ele não tem alta. Tá. Entende? Ele não tem alta. Não tem alta. Aliás, todo paciente que tem distúrbios alimentares, eles não têm alta de modo geral. É sempre um acompanhamento e um recall. Quando a gente faz uma cirurgia bariátrica, a gente tem alterações no centro de recompensa cerebral. Então, é muito mais intenso do que se parece. O indivíduo, ele perde o interesse por alimentos palatáveis, açúcar, farinha, diminui esse interesse. Tá. Entretanto, ele aumenta o interesse por álcool. Então, isso é um fator que acontece já mesmo. Foi evidenciado em estudos em animais, em estudos também em seres humanos de alguma maneira, mas existe esse problema. E por isso que esse acompanhamento é realmente fundamental, né? Com certeza. Eu vou colocar a perguntinha do público. Antes, gente, eu esqueci de um site aqui para vocês, que é Colcha de Retalhos, DEAA, é isso, Juju? .com.br, Colcha de Retalhos, DEAA.com.br, também com mais informações. Vamos para perguntinhas do público, gente? Olha lá. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Érica, obrigada, um beijo. Quem faz cirurgia bariátrica
tem que repor vitaminas para o resto da vida? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai voando para as dicas. Na volta, vamos responder essa e outras perguntas. Podem mandar para a gente. De volta com o nosso Você Bonita. Estamos discutindo aí a respeito de cirurgia bariátrica, outros procedimentos que são ferramentas, como o Dr. Sérgio Barrichello estava nos contando, né, para o emagrecimento, e pensando hoje também nos aspectos psicológicos, emocionais, que isso é muito importante. Então, Juliana Pires, que é psicóloga, está aqui com a gente dando a palavra dela também, né? Como é que ela acolhe esses pacientes. Sim, e aí a gente deixou uma perguntinha da Érica, que é o seguinte: quem faz cirurgia bariátrica tem que repor vitaminas para o resto da vida, doutor? Pessoal, é importante que todos levem isso em consideração, porque sim, é fundamental que o paciente que fez cirurgia bariátrica, principalmente as videolaparoscópicas, tanto o sleeve, que é aquele que só corta o estômago, tanto quanto o bypass, os dois precisam. Muitas pessoas falam, se não mexeu no intestino, não precisa tomar a vitamina, mas sim, precisa, porque o volume alimentar fica muito reduzido por um longo período de tempo. Então, é necessário que o paciente reponha vitaminas, minerais, ferro. É muito importante que tenha esse acompanhamento, porque o bem-estar dele depende disso. Então, é fundamental. E, doutor, quem escolhe, então, é um médico, né? Que tipo de cirurgia bariátrica vai ser feita? Essa é uma pergunta muito legal. A grande realidade é o seguinte, o paciente que vem operar, você tem alguns dados importantes, principalmente o peso, se ele tem doenças associadas, e aí a gente vai delineando o caminho dele. Por exemplo, se chega uma moça com o IMC, pessoal, é peso dividido sobre a altura ao quadrado. Chega um IMC 28, é um sobrepeso. Ao invés da gente indicar uma cirurgia, a gente vai indicar um balão intragástrico parecido com esse que a gente tem aqui na mesa. Que esse aí é um balão diferente, é o que você engole e ele preenche o seu estômago. Se for de 30 a 35, por exemplo, nós temos um procedimento que também não faz por videolaparoscopia, que a gente faz pela boca, que é uma redução de estômago pela boca, muito interessante. E para pacientes mais obesos, aí sim a gente começa a indicar a cirurgia bariátrica. Se o paciente tem um diabetes, por exemplo, é interessante e ele for bem pesado, é interessante que ele vá para um bypass. Entretanto, se ele tem sinais de refluxo, de azia, queimação e coisas relacionadas a essa parte de queimação do esôfago, esofagites, esse paciente é contraindicado ele fazer o sleeve, por exemplo. Entendi. Então ele teria com bypass. Por isso que essa conversa com o cirurgião ou com o médico habilitado a te dar essas opiniões é tão importante para ser muito assertivo e escolher o melhor momento para o paciente. Então não tem o melhor ou pior procedimento, é aquele que é o bem indicado, né, que vai ter sucesso. Vou colocar a perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Joana, um beijo. Fiz bariátrica há 11 anos e ganhei peso novamente. Consigo comer normal. Tem como refazer a cirurgia ou só se faz uma vez? Isso é muito interessante, a gente enxerga, a gente tem contato com isso diariamente. O que acontece? O paciente, quando ele opera, principalmente o bypass, como ela fez, ele tem uma mudança hormonal muito importante. Com o passar dos anos, existe uma adaptação. E esses 2 anos iniciais são os anos mais potentes de perda. Depois, ele fica muito dependendo da mudança de hábito também. Se ele come comida de verdade, o estômago dele é pequenininho, então ele tem grande chance de ficar saciado. Agora, se come pão, pizza, doce, açúcar, ele passa muito fácil. Então ele entende, olha, eu consigo comer o que eu quiser. Não é exatamente assim. Se ele comer carne, salada, ele vai ter essa saciedade. Quando não tem, que pode acontecer, porque o efeito hormonal, que é o mais potente, diminui e a restrição começa a ser importante, ele passa mais fácil a comida mesmo e ele está acostumado a ficar preso, ele fala, opa, eu consigo. E aí nós temos métodos endoscópicos, que nós somos capazes de diminuir essa anastomose, refazer esse remodelamento cirúrgico. Então sim, é possível fazer algum procedimento para melhorar a condição desse indivíduo. E a mudança de hábito, como a gente falou nessa conversa desde o início, né? Tem mais perguntinha, olha lá.
Silvana, obrigada, um beijo. Fiz bariátrica há 19 anos. Nos últimos 2 anos tive o reganho de peso de 8 quilos e percebi que minha fome aumentou. É normal? Como fazer para voltar e perder peso, mesmo já comendo menos? Temos 2 minutos, doutor. Muito bom. Isso aí é o seguinte, ela vai precisar introduzir novos hábitos, porque comer menos não significa comer bem. É verdade. Não sabemos se faz exercícios ou não. E é aquela história, a idade vai chegando, o metabolismo também tende a ter uma diminuição e nós acabamos com mais dificuldade de manutenção do peso. Isso é comum. Não tem jeito. A disciplina também, o comprometimento, que não tem jeito, né? Em todos os papos aqui que a gente tem a respeito dessas mudanças e de emagrecimento, tem que ter a parte que é o sacrifício, às vezes. Exato. Tentar equilibrar tudo isso com a ajuda aí de bons profissionais, né, Ju? Com certeza. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada, doutor Sérgio. Sempre um prazer receber vocês. A gente estava comentando aqui no intervalo que o doutor vem aqui antes de eu engravidar, gente. Olha isso, muito bom, doutor. Eu vou passar os contatos para vocês. @Dr. Sérgio Barrichello, com 2 L's, tá? @Dr. Sérgio Barrichello lá no Instagram. E @Juliana Pires Terapia. @Juliana Pires Terapia. Muito obrigada, até a próxima. E eu vou aproveitar, gente, para contar para vocês. Lembra o site que eu deixei? Colcha de Retalhos, DEAA, que é, né, do AA, para ajudar as pessoas que têm problema com álcool. Eles também têm um site voltado para as reuniões femininas de Alcoólicos Anônimos. E tem informações sobre reuniões para pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica. Então, a gente comentou, né, muitas vezes do vício pós-cirurgia bariátrica com o álcool. Então, eles fazem um trabalho maravilhoso no Instagram, de novo, @Cisa_oficial. Busquem ajuda, busquem orientações. E obrigada mais uma vez. Até a próxima, gente. Obrigada. Beijo. Voltamos amanhã ao vivo, 1 da tarde.